Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu começo o Alerj Debate desta semana fazendo umas perguntas para você. Você acha que compra mais do que precisa? Sua casa tem objetos que você nunca utilizou e está esquecido em algum canto da casa? Você dá preferência à quantidade ou à qualidade? Foi respondendo perguntas como essas que tem gente seguindo na contramão do consumismo e optando por uma vida minimalista. A ideia é eliminar excessos, buscando dar outro sentido à vida. No programa de hoje, vamos debater como é a vida de quem segue o minimalismo e como esse comportamento pode ajudar a reduzir o estresse do dia a dia e simplificar a rotina. Eu converso com o corretor de imóveis e adepto do minimalismo, Wagner Travassos, e com Gustavo Cerbasi, consultor financeiro e autor do livro A Riqueza da Vida Simples. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Alerj Debate de hoje. Gustavo, vou começar a nossa conversa com você. Você é autor desse livro, né? Foram vários anos aí de estudo, né? Analisando aí o comportamento de consumo. O que você observou ao longo desses últimos anos? Na verdade, com o passar dos anos, né? Como que foi mudando esse comportamento de consumo das pessoas? Ele foi aumentando realmente? Olá, Priscila, é um prazer estar com você, com aqueles que nos acompanham no Alerj Debate. Bom, obrigado pela pergunta, porque realmente a gente vive um momento peculiar na história do comportamento financeiro, da educação financeira das pessoas. Sim, o comportamento financeiro vem mudando ao longo dos anos. A gente vem de uma história em que nos últimos 20 anos a consciência financeira, a educação financeira se expandiu bastante no Brasil. Vamos lembrar que no começo do século, por volta do ano 2000, as pessoas pouco investiam, o acesso aos bons investimentos era muito exclusivo, acesso à bolsa de valores era muito limitado. Então, houve todo um processo de educação iniciado por governo, sociedade civil, por vários agentes da sociedade, que fortaleceu a educação financeira. Hoje ela está presente nas escolas, o debate é um pouco mais aberto. De 2014, 2015 para cá, esse assunto esteve presente fortemente nas redes sociais, muitos perfis falando sobre educação financeira, investimentos. Então, houve uma expansão na consciência, uma expansão principalmente no debate sobre o assunto. Eu venho de uma geração, eu que estou na casa dos 50 anos, em que falar sobre dinheiro era quase que um pecado em casa. Não se comentava o assunto, era o provedor da casa que tratava do dinheiro apenas. E com essa conversa mais frequente, a gente percebe que as famílias vêm adotando estilos de vida menos padronizados, quebrando alguns padrões de consumo, o que seria uma tradição de quem casa quer casa, e eu tenho que ter um carro, o melhor carro que eu posso ter, eu tenho que prover a minha família da melhor forma. A gente meio que começou a trabalhar a qualidade do consumo. Infelizmente, mais recentemente, talvez como fruto da pandemia, eu diria que houve uma involução, porque a gente entra num momento em que as pessoas buscando recompensas, buscando um certo alívio pós-pandemia, se referenciaram demais nas redes sociais. Então o aspecto do status, do ter o que os outros estão vivendo, aquele termo em inglês, fear of missing out, né? O medo de não participar, de perder aquilo que está bombando, é um aspecto que se fortaleceu mais recentemente, que a gente soma a onda das apostas esportivas, dos joguinhos. Então a gente percebe que o comportamento financeiro das pessoas teve um declínio nos anos mais recentes. Então hoje quem trabalha com educação financeira está no esforço de tentar vencer essa maré do marketing muito forte, de uma certa engenharia social que convida as pessoas para uma celebração muito instantânea ou para buscar atalhos na construção do seu planejamento, mas a gente pode celebrar sim que pelo menos um lado bom do fortalecimento das redes sociais é que famílias estão buscando comportamentos mais autênticos. Eu não tenho um único padrão de vida que era aquele que se espelhava nas novelas, né? Hoje eu posso me espelhar numa pessoa que vive, por exemplo, um padrão minimalista, eu posso me espelhar em alguém que adotou um estilo de vida interiorano e seguir esse exemplo para colocar em prática na minha vida. Então as referências estão mais amplas e busca-se uma autenticidade maior no comportamento quando se referencia em alguém que não é aquele padrão geral que a gente tinha antes na sociedade. Agora, mas ter essa referência, seguir essa referência é uma disputa acirrada, né? Com a grande quantidade de estímulos que se tem, principalmente com as redes sociais, né, Gustavo? Você falou aí da pandemia, o consumo online também, né, foi aumentando muito, né? Quando a gente fala aí de consumo, você fazer uma compra online é tão fácil hoje em dia, né? Então, Exato. você lidar com essa concorrência, né, com esse excesso de estímulo, é uma luta difícil também, né, para a população em geral. Vamos entender que o marketing é uma ciência Exato.
pautada em tecnologia, em conhecimento, em estudo de dados, né? E vamos entender que esse marketing, quando disputa com uma sociedade em que a gente sabe que a nossa educação ela ainda precisa melhorar, né? Nós temos dificuldades em português e matemática, quem diria em estratégia pessoal, estratégia familiar. Então é meio que uma disputa injusta quando a gente vê o nível de tecnologia e conhecimento que está envolvido no marketing hoje que usa dados, né? Quando a gente fala de apostas, por exemplo, tem gente que condena, não, imagina, você está falando de apostas, é o nosso lazer. Não é equilibrada a relação de um lazer, que é diferente daquele lazer de antigamente, que você ia para uma lotérica, deu vontade, você faz uma aposta, né? Ou você vai para um bingo, você compra 2, 3 cartelas e ali acabou o problema. Hoje o lazer, ele acontece no aplicativo do celular, em que cada fração de segundo que você usa ou não usa é estudada e é usada para contabilizar o nível de campanhas e cupons e ofertas que você vai receber. Então há uma manipulação muito forte no comportamento das pessoas e é muito importante fortalecer esse debate para que as pessoas entendam que Sim. não é simplesmente um lazer, é um lazer manipulado. Da mesma forma que o comércio, ele tem uma forte manipulação. Qualquer um pode fazer uma experiência de usar qualquer ferramenta de pesquisa, com IA, sem IA. Se você pesquisar um produto, em alguns segundos você estará recebendo propaganda de produtos similares, de marcas diferentes, por e-mail, por propagandas É. nos aplicativos que você usa. Então, é uma manipulação do comportamento combinada com a facilidade de você comprar no estalar de dedos, né? Você não tem mais que olhar para sua carteira, ver se tem ou não tem Exato. dinheiro. Deu vontade, você abre o aplicativo, tá lá, tem um cupom de oferta, você faz essa compra. Então, isso faz com que as pessoas tenham uma tendência ao consumo desequilibrada, né? Se não houver uma estratégia, se não parar para pensar e organizar essa maneira de consumir, é muito mais fácil as famílias perderem o controle hoje em dia. Agora, Gustavo, para as pessoas entenderem, a gente está falando aqui de minimalismo, né? Um estilo de vida minimalista. O que é, de fato, o minimalismo, né? Porque muita gente, quando se fala dessa palavra, às vezes acha que é uma privação em excesso, uma abstinência, um voto de pobreza, né? Pessoas acham, às vezes, que pode ser uma coisa muito exagerada. E não é bem assim, né? Não, não necessariamente. Na verdade, o minimalismo envolve sim uma quebra de padrão, uma quebra de comportamento que você tem. A gente pode fazer um primeiro paralelo do minimalismo, como se você está ferido, é aquele processo de você limpar a ferida, então ele pode incomodar num primeiro momento, porque você vai ter que forçar uma situação diferente do que você está habituado. Essa palavra é muito importante, você está É. habituado a um comportamento que quanto mais tempo você dedicou a esse hábito, mais consolidado ele está. Então, o minimalismo começa em rompimento de padrões, em que a gente vai tentar enxugar ao máximo qualquer tipo de consumo que não seja o essencial, né? Então, eu diria que para a maioria das famílias brasileiras hoje, que o dado mais recente que eu tenho é do começo do ano, que a gente tinha quase que 4 em cada 5 brasileiros estavam endividados. O que é grave, porque é após a onda do 13º, após o É. fim de ano, em que normalmente as pessoas equilibram as finanças, a gente tinha lá em fevereiro 78% dos brasileiros endividados. Se a gente levar em consideração que um processo de saneamento financeiro, ele é muito mais simples quando a família para, pensa e decide enxugar radicalmente os gastos no primeiro momento, a primeira consequência é um alívio, é uma sensação de que, puxa, me libertei de algo que não estava sendo produtivo. Então, a gente começa o minimalismo comprando apenas o necessário, se desfazendo do que não é necessário, ou seja, fazendo dinheiro, mercados de segunda mão, vendendo para pessoas próximas. Olha, não vou usar um eletrodoméstico, não vou usar uma peça de móvel que eu tenho em casa, estou me desfazendo de roupas, né? Então, quando você tem esse saneamento, pode parecer desconfortável assim no primeiro momento, principalmente porque as pessoas trabalham muito hoje e elas esperam recompensas. O problema é que as recompensas, quando não são pensadas, quando não são planejadas, algo do tipo, eu vou reformar minha casa o ano que vem, eu vou trocar de moradia daqui a 3 anos, eu vou fazer uma viagem com a minha família no fim do ano. Como a gente tem essa dificuldade em enxergar o médio e o longo prazo, a gente busca a recompensa de curto prazo. E essa recompensa de curto prazo ela é muito facilmente adquirida quando a gente olha para as redes sociais e tem um monte de estímulo. Ah, a É. descoberta, o achado que eu fiz na loja A, na loja B, na loja C, e você vai e compra. De repente, você olha para sua casa, ela está entulhada de coisas desnecessárias. Então, a partir do momento que você para, pensa, enxuga e percebe que consegue fazer sobrar dinheiro para algo mais relevante, ali está uma grande oportunidade de a gente mudar do minimalismo para um outro estilo de vida que eu acho que é mais fácil de ser aceito por mais famílias, que é o essencialismo.
quando você, com mais dinheiro disponível, passa a consumir mais daquilo que faltava na família. E o essencialismo ele é muito particular. Algumas pessoas gostam de viajar, outras gostam de visitar parentes próximos, a mamãe, a vovó que mora longe, alguns gostam de doar para a igreja, não importa. Mas quando você tem dinheiro disponível para fazer aquilo que faltava na sua vida, a recompensa é muito grande. Então, eu diria que o minimalismo ele é mais que um estilo de vida. Ele é um processo de reequilíbrio que algumas pessoas, pela minha estatística, cerca de 20, 25% das pessoas que adotam vão se manter no minimalismo, mas um número maior de pessoas vai partir do minimalismo para o essencialismo, começar a gastar com coisas que faltavam. Um esporte, sair com mais frequência, presentear com mais frequência, e a gente consegue perceber que, como consequência do minimalismo, surge uma grande qualidade de vida. E essa qualidade de vida acaba derrubando aquela necessidade de recompensa que as pessoas tinham e que levavam a um consumo fútil, um consumo desnecessário. O que está faltando para o brasileiro hoje é um real motivo para consumir. Se não há planos para uma grande recompensa, a forma mais fácil de recompensa que nós temos hoje é o consumo imediato. E nunca o consumo foi tão imediato quanto agora, com compras feitas por aplicativos na palma da mão. É isso. Então, Wagner, chega mais para essa conversa aqui, porque o Wagner conseguiu sobreviver a esse excesso de estímulos, né, Wagner? E realmente optou aí pelo estilo minimalista. Você até escreveu um livro sobre isso, né? A gente estava conversando, muita gente tem dúvidas e perguntava para você como é que foi essa transição. Conta então para a gente como é que foi essa virada de chave, né? Que momento da sua vida você percebeu, opa, tem alguma coisa errada aqui na minha forma de consumo, vamos reorganizar isso aqui. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Um privilégio poder conversar com o pessoal da Alerj e um privilégio maior ainda poder bater um papo com o Gustavo Cerbasi. Eu sou muitíssimo fã do seu trabalho. Ele me inspirou em algumas coisas, algumas mudanças de vida que eu realizei. Eu comecei, ele acabou de desenhar toda a trajetória, né? A gente começa com minimalismo. Eu comecei com entradas recorrentes no hospital por pressão alta, excesso de peso. E aí, uma saída romântica com a minha falecida esposa, tive que dar entrada no hospital, e aí, a partir daí, veio um estalo. Apareceu um documentário na Netflix sobre minimalismo, que ficou bastante popular, bastante conhecido. Assisti, aquilo me tocou profundamente, e eu comecei, vou aplicar primeiro o minimalismo em mim mesmo. Vou comer o que é essencial para a minha saúde, e o resto eu vou eliminar. Então, veio uma queda de peso absurda de 25 quilos em 4 meses, 5 meses. O que é essencial para eu dormir bem? É essencial isso, isso e isso. O que é essencial para eu fazer uma boa atividade física? E eu comecei a escolher aquilo que era essencial, aquilo que era o mínimo, na verdade, antigamente, né? Com o passar dos anos, a gente teve contato com um livro chamado Essencialismo. Eu gostei muito do comentário do Gustavo quando ele falou essencialismo, porque realmente é a qualidade de vida. Para mim representa o quê? É mais esporte, mais viagens. Então, eu, né, passei meu período do luto, me casei novamente, e hoje eu tenho uma família com 6 meninas. Eu tenho 4 filhas e minha esposa tem 2. E não é fácil aplicar minimalismo numa casa com Olha 7 mulheres. só, esse aí é sobrevivente. Não é fácil. A gente faz o que pode, mas assim, a gente ensina às nossas filhas que a experiência, a felicidade, o dia a dia, as boas escolhas, elas são muito mais importantes do que o aplicativo da Amazon ou de qualquer outro app de compras. E claro, é interessante, eu vou lá, eu compro livros lá, adoro os livros que tem lá, eventualmente eu vou, mas tudo controlado, tudo dentro do normal, tudo dentro de uma expectativa saudável e sadia de consumo, daquilo que eu realmente gosto, não daquilo que um app está me fazendo comprar porque ele escutou eu falando que eu precisava de uma geladeira nova. Eu vou passar 3 dias vendo anúncios de geladeira dentro do meu Instagram. Realmente é complicado. Então, hoje a sociedade ela é construída justamente para isso, para que a gente vire um número, um dado ou uma fonte de receita renovável e contínua mês a mês. E a gente realmente não precisa viver assim. A qualidade de vida ela está na beira da praia, ela está no violão na noite, ela está numa comida bem feita em casa. A qualidade de vida está na experiência, no prazer pessoal, né? A gente às vezes quer um prazer muito instantâneo, muito imediato nos aplicativos. A gente quer um prazer muito instantâneo. As pessoas não têm paciência de assistir um vídeo de 1 minuto, tem mais, né? Agora, Wagner, é interessante esse seu depoimento, porque essa sua transformação começou na área da saúde, né? Quando a gente fala de minimalismo, muita gente associa aí, né, a coisas materiais, mas isso, o seu depoimento mostra que foi uma mudança de fato de mentalidade e que o básico funciona, né? Porque são atitudes que você começou a tomar em relação à sua saúde, como você mesmo citou, que eram
ações básicas, né, de alimentação, de sono, e que você sentiu essa diferença na sua vida? Foi um impacto assim gigante. Quando eu baixei o peso, que eu comecei a dormir bem, comer bem, tomar sol com regularidade, a minha qualidade de vida subiu 300%. Daí eu comecei a perceber que o que eu tinha não era uma depressão, era uma falta básica de saúde. E sem saúde a gente realmente não consegue fazer absolutamente nada. A gente toma más escolhas, toma más decisões. Se a gente não dorme bem, a gente escolhe muito mal. A gente é muito influenciável quando a gente não está descansado, saudável, de bem-estar consigo mesmo e com a vida. Então, as escolhas que a gente faz são muito impactadas pela qualidade do nosso corpo, da nossa saúde. Então, a gente precisa começar por aí. E aí todo mundo sabe, né, o que é necessário fazer para ter saúde. A gente só às vezes não faz. E quando você optou, né, por esse estilo de vida, né, você começou aí pela sua saúde, depois você começou a organizar, vamos dizer assim, a sua casa, seus itens dentro de casa, suas roupas, né? Foi como o Gustavo falou, né, que é o hábito, aquele padrão de comportamento que você está acostumado, que você tem que mudar essa visão. Foi difícil? Porque às vezes a gente falando pode parecer que é muito fácil, mas qual foi a dificuldade aí que você teve para essa transição, né? Qual item, de repente, você teve ali mais dificuldade de se desapegar para mudar? Gustavo falou muito bem disso agora também, né? A maior dificuldade é o julgamento das pessoas. É a gente. Caramba, Wagner, tu só andava de camisa manga comprida. E aqui, ó, tu só tá andando agora de camisa polo e camisa de malha. E ou é preto, ou é cinza, ou é branco, ou é azul. Tá faltando roupa na tua casa? Eu escutei essa piada uma vez. Tu só tem camisa preta? E assim, a opinião das pessoas, elas muitas vezes afetam a gente, né? A gente tem um senso de identidade muito atrelado à opinião dos outros. E a gente acaba consumindo para ostentar e para mostrar aos outros que nós estamos bem, que nós estamos indo de vento em popa, que nós somos prósperos, né? Então, na verdade, as pessoas elas estão muito preocupadas com os próprios boletos, né? Às vezes a gente acha que está todo mundo olhando para a gente, está todo mundo olhando para os seus próprios boletos, suas próprias dificuldades, suas próprias contas, e a maior dificuldade foi desapegar da opinião das pessoas. O que é que as pessoas iam achar de mim se eu não trocasse de carro esse ano? Ou se eu mantivesse meu carrinho lá, meu Honda City, na época não era nem o City, era outro carro. Então, assim, a opinião das pessoas é a parte mais difícil, né? Sim. E aí É a parte mais difícil de desapegar. você falou aí dessa padronização, vamos dizer assim, das suas roupas. Você pode dizer que isso também facilitou o seu dia a dia, né? Ganhou Isso. tempo, por exemplo, ficou menos estressado, simplificou a rotina. Por ser perfeccionista também, eu tinha o hábito de passar minha própria camisa social. Minha mãe me ensinou quando era menino que tinha um jeito certo de passar. Se não passasse desse jeito, não ficaria bom. Então, eu gastava horas na semana passando minhas camisas sociais. Hoje eu uso camisa tecnológica que não amassa, como diz a antiga, não solta as tiras, não amassa, não fede, não cheira, que é a antiga propaganda da Havaianas. São roupas mais simples, mais fáceis de usar, que se combinam muito entre si. Você, com 4, 5 peças de roupa, você tem 10 mudas diferentes, fica muito mais fácil de escolher, muito mais simples e mais prático o dia a dia, né? A gente tem que usar o tempo da gente para aquilo que realmente importa, e não para ficar Isso. cuidando de roupa. A gente tem que cuidar daquilo que realmente é importante. E falando em roupa, a gente aproveita para falar também do impacto desse comportamento no mundo, né? Na sustentabilidade do mundo em geral, mas a gente vai conversar isso no próximo bloco, porque a gente vai para o intervalo bem rapidinho. E você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta e no Alerj Debate de hoje a conversa é sobre minimalismo. Como ele tem ganhado adeptos e quais os benefícios de ter um estilo de vida minimalista. No programa de hoje eu converso com o corretor de imóveis e adepto do minimalismo, Wagner Travassos, e com Gustavo Cerbasi, consultor financeiro e escritor. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Gustavo, no bloco anterior a gente estava falando aí desse comportamento de consumo e a gente terminou o bloco falando do impacto desse comportamento, desse estilo de vida no meio ambiente, né, no nosso planeta. A gente está falando aí de um consumo sustentável também, né? De acordo com as suas pesquisas, com os livros que você escreveu, quais são as ações sustentáveis, né, que a população pode ter e de que forma isso impacta de fato o meio ambiente?
Priscila, são muitas ações. A gente, infelizmente, espera muito de governos e a gente faz pouco dentro de casa, né? Porque, teoricamente, se eu tenho problemas porque a coleta de lixo é ineficiente, se o tratamento de esgoto é ineficiente, ou se a separação de lixo no meu município é ineficiente, eu tendo a entender que talvez não seja a minha responsabilidade fazer aquilo que o Estado deveria fazer. Isso é um erro grave, tá? Se a gente tem uma sociedade doente, e todas as sociedades têm algum grau de doença, de desequilíbrio, acho que a melhor forma de você curar um corpo doente é começar a cuidar célula por célula. Cada família é uma célula na sociedade. Se cada família cuidasse bem do seu jardim, cuidasse bem daquilo que está ao seu alcance, com certeza nós teríamos uma sociedade menos doente, com certeza nós teríamos um custo menor para a sociedade e, com certeza, os impostos que nós arrecadamos, que não são poucos no Brasil, seriam melhor utilizados em necessidades mais prementes. Então, hoje, o Estado como um todo, município, Estado e nação, usa recursos para cobrir buracos que talvez não seriam tão necessários se houvesse escolhas de mais qualidade na sociedade. Então, o que fazer? No bloco anterior, Wagner mencionou que menos peças de roupas, cuidar melhor das roupas, ou até selecionar roupas que não vão se estragar tão rapidamente. Quando a gente fala de moda, as roupas são pouco duráveis, né? Então, quando a gente abre mão de aspectos de modismos, a gente vai procurar produtos, qualidade de tecido, formas de costurar que vão durar mais. E isso já é uma forma de você contribuir muito com a sociedade, diminuindo o desperdício. A mesma coisa com alimentos. O Brasil é recordista mundial de desperdício de alimentos, mas não é que a gente simplesmente joga dinheiro, o alimento no lixo, é que nós não temos a educação para reaproveitar alimentos, para aproveitar alimentos como um todo. Joga-se muita casca de legumes e frutas quando eu não sou biólogo, não sou botânico, mas a gente sabe que a maioria dos legumes, frutos, vegetais, a maior parte das vitaminas, nutrientes estão na casca. Então tem que saber aproveitar melhor alimentos que hoje nós temos o hábito de desperdiçar. E nós temos também um custo indireto muito alto para a sociedade, que são maus hábitos decorrentes de uma suposta falta de tempo. O brasileiro consome muito alimento industrializado. Se, com uma reorganização da agenda em primeiro lugar, segundo lugar, uma reorganização das finanças, das contas, para um enxugamento financeiro em que eu passo a cozinhar mais, talvez eu nem precise mudar hábitos alimentares. Se aquilo que eu compro industrializado eu decidir aprender receitas para cozinhar em casa, eu vou precisar de mais tempo, obviamente, para preparar esses alimentos em casa, mas eu vou ter mais qualidade no consumo, eu vou ter menos risco para a minha saúde. Então, o dinheiro começa a se equilibrar ao longo do tempo. E vai se perceber que quando a pessoa adquirir hábitos novos, como por exemplo cozinhar, esse é um hábito que eu tenho na minha família há muito tempo, até o custo com lazer tende a diminuir, porque o cozinhar de forma criativa é uma forma de você reunir a família, é uma forma de você se dedicar para cuidar daqueles próximos de você. Então, esse processo de migração para o minimalismo é um processo que não precisa ser tão radical, uma ruptura tão intensa, desde que se tome o cuidado de priorizar aquilo que pode ser feito sem que incomode aqueles que estão dentro do lar. Então, eu acho que um passo importante é reavaliar vestuário. Outro passo importante é reavaliar a maneira como você se alimenta, não necessariamente mudando o cardápio, mas como que você prepara os alimentos que você vai consumir. E vamos entender também que tudo aquilo que a gente compra com dinheiro, ou quase tudo que a gente compra com dinheiro, pode ser consumido também com tempo. Eu posso usar o meu tempo, a minha criatividade para fazer aquilo que eu consumo. Então, esse processo de migração para o minimalismo é um processo em que eu tenho que assumir uma responsabilidade de fazer mais e comprar menos. Ou, como dizem os nutricionistas, né, de abrir menos Descascar, embalagens, descascar descascar mais e mais e de desembalar embalar menos, menos. né? Tudo isso contribui para a saúde. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho como hábito de viajar para fora do país com frequência, mas não é viajar para descansar. Nunca vão me ver numa espreguiçadeira, numa viagem de férias. Eu sou muito curioso pela cultura, pela como as pessoas se comportam. A gente percebe que países que são reconhecidos por culturas mais consistentes, ou pessoas até que têm uma longevidade maior, a primeira preocupação é com a qualidade do alimento, em que entra no restaurante, o cardápio não é tão variado. Você tem o cardápio local, mas é um cardápio local porque é produzido de forma local. Então, Verdade. há uma valorização do produtor próximo de casa, há uma valorização da preparação do alimento, com a qualidade dos ingredientes. Isso acaba redundando no menor gasto da família com saúde e no menor custo do governo com saúde. Então, a cadeia de valor, ela é muito longa e ela gera muito benefício para a sociedade quando eu adoto hábitos mais equilibrados. Num primeiro momento, com as minhas finanças. Num segundo momento, vai ser com saúde mental, vai ser com saúde física, com o relacionamento da minha família, que acho que não tem forma melhor de se relacionar do que
normalmente se diz que é perto do fogo, né? Mas perto da cozinha. Você preparar para as pessoas que você ama aquilo que vai ser consumido é uma forma de carinho que é reconhecida pelos familiares. Então, é um processo bastante interessante que acaba resultando num mundo mais sustentável também. Agora, você falou de comportamentos e ações dentro de casa, mas a estrutura da casa também pode ser sustentável, né, Gustavo? Também. Você pode dar esse exemplo, né? No meu livro A Riqueza da Vida Simples, que você citou no começo do programa, eu conto a história de uma experiência que eu fiz, né? Experiência mesmo, porque eu, como fruto do meu trabalho, até pelo sucesso do meu trabalho, livros vendidos, eu alcancei minha independência financeira relativamente cedo. E a partir do momento que eu alcancei a independência financeira, eu decidi não parar de trabalhar. Eu decidi começar a fazer algumas experiências de consumo diferente. Daí que nasceu o conceito de minimalismo e essencialismo. E uma das experiências que eu fiz foi adaptar uma casa que eu comprei no interior de São Paulo, seria a nossa casa de veraneio, mas adaptar essa casa para que ela ficasse menos dependente de incertezas que afetavam o meu bolso. Então, a primeira preocupação foi, essa casa foi comprada em 2015, foi uma época que no estado de São Paulo, onde eu vivo, houve uma seca muito grande, uma crise hídrica muito grande, então medo da falta de água desestabilizou bastante muitas famílias. Eu encontrei uma casa que tinha um poço caipira, regularizado pelo Departamento de Águas e Esgotos do estado, mas que podia prover a necessidade de água da minha família. E eu decidi reformar esse sítio. E com a reforma vieram muitas ideias, felizmente, de um bom engenheiro que trabalhou nessa reforma, que foi a ideia de começar a captar água da chuva, tratar a água da chuva, gerar a própria energia solar, tratar meu próprio esgoto, o que eu achava que era algo inadmissível, inviável numa casa. E o que mais me surpreendeu, Priscila, é que essas estruturas, tirando a geração de energia solar, que tem uma série de equipamentos, padronizações, tem um custo um pouco maior, as estruturas para captação e tratamento de água e tratamento de esgoto, elas são baratas. São estruturas que envolvem alvenaria, tijolo, cimento, canos, que encarecem um pouco a reforma da casa. No meu caso, foi cerca de 23% mais caro do que seria reformar, mas a redução do custo em termos de consumo de A água, em longo termos de prazo. perda de nutrientes, né? Porque uma água que você separa ali, água de lavagem de frutas, você pode usar no seu jardim, aquilo melhorou muito o aproveitamento de água e a tranquilidade da nossa família. Então, ao longo do tempo, essas estruturas se pagam muito bem. De novo, a gente cai naquela visão de que, com uma visão de médio e longo prazo, se eu percebo que o custo um pouco maior da minha reforma, talvez combinado com algum tipo de incentivo, um financiamento com uma taxa de juros subsidiada para quem busca soluções sustentáveis, para quem não quer ser um custo para o Estado no futuro, vai resultar numa redução do custo mensal de água, energia e esgoto da família e vai resultar, ao longo do tempo, numa relação mais equilibrada com a sociedade também. Então, cada um fazer sua parte é gratificante, porque a gente sabe que aquele recurso que talvez estaria sendo direcionado para trazer energia para minha casa, para tratar o meu esgoto, está sendo usado para necessidades maiores da nossa sociedade, e a gente sabe que a sociedade tem muitas necessidades importantes a serem tratadas. Um belo exemplo, né? Muito bacana escutar o Gustavo falando sobre isso. E aí, Wagner, eu quero escutar de você também. A gente chega à conclusão aqui que uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, né? E eu queria saber de você, nessa transição, né, que você fez, você escreveu um livro chamado Casa Minimalista, certo? Isso, exatamente. E o que você destaca desse livro que você acha que, para quem está curioso, para quem está com vontade de começar a ter esse tipo de atitude, né, começar a rever aí seus comportamentos, dar uma geral na casa, né, o que você destaca que é preciso iniciar para fazer uma visão inicial que precisa para ter essa modificação? Na verdade, o que a gente sugere é que a pessoa faça cômodo por cômodo. Legal. Porque você fazendo cômodo por cômodo, você consegue compartimentalizar as coisas e identificar aquilo que você realmente usa, aquilo que você não tem sentido mais manter, aquilo que não cabe mais em você, que você fica guardando, porque um dia eu vou emagrecer, né? Um dia eu vou engordar, um dia eu peguei na promoção, era R$ 200, eu paguei 59. Comprou sem precisar. O brasileiro compra muito por impulso, né? Infelizmente. Então começa cômodo por cômodo. É o modelo mais ideal, mas a recomendação geral de todos os livros, todos os estudos que a gente tem lido é que deixa a cozinha por último. A cozinha é um buraco negro onde você consegue, você consegue se perder nela por uma semana, porque infelizmente a gente também tem essa forte tendência de comprar coisas repetidas, de comprar coisas novas quando a gente ainda tem um item que ainda funciona muito bem dentro de casa, que atende, mas a gente acha mais bonito, acha uma cor diferente, a gente compra 3, 4, 5, 6 colheres de arroz, eu já vi na casa de colegas já, travessas, né?
As mulheres são fãs das travessas, os marinex, as travessas em aço inox, compram 12, 15, 20. A gente tem uma brincadeira na família que minha sogra ela é fã de uma marca de plástico bem famosa, né? A gente disse que quando ela partir para o outro lado, né? Quando ela falecer, a gente vai vender as Tupperware e comprar um carro. Porque é muito, 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 muita, muita. Então, assim, a gente precisa ter muito zelo, porque na verdade no minimalismo, no essencialismo, a gente diz assim, né? Entra um item e sai outro. Se entrou uma coisa dentro de casa, tem que sair alguma coisa, né? Senão a gente vai começar a transformar a casa da gente num museu, um grande relicário de pessoas que eu não sou mais, que eu fui no passado um fã de, sei lá, de rodeio, eu tenho chapéu, eu tenho cinto, mas meu interesse mudou. Agora eu jogo beach tênis. Aí as pessoas ficam mantendo aquelas personalidades ali naquelas caixinhas dentro do armário, e aquilo já passou. A gente está em constante evolução, então a gente precisa que a nossa casa também esteja em constante evolução, né? Se eu pudesse mudar a posição da câmera, não posso mudar a posição, mas a minha casa ela tem um essencial, um gosto particular meio de minha esposa. A gente tem um quadro que a gente preserva, que é um quadro que é herança do avô dela, que é um quadro talhado em madeira, um quadro pesado, deu trabalho para colocar, mas é uma lembrança afetiva muito Sim, forte. Então ele tem um sim. local especial na casa. Na casa não é rodeada de gravuras. Temos uma gravura, né? Nós somos cristãos, nós temos uma gravura de Jesus Cristo na nossa casa. Enfim, a gente tem aquilo que é essencial aos nossos olhos, ao nosso prazer e para alegrar o nosso Que coração. tem Então, significado, né, Wagner? tem significado, né? As pessoas que viajam trazem várias lembranças. A gente achou uma lembrança muito interessante que é o ímã de geladeira. A gente tem um ímã de geladeira, não ocupa espaço, é uma lembrança que a gente sempre passa, ó, como foi legal essa viagem, essa experiência, esse momento que a gente passou juntos. Todo ano a gente faz uma viagem em casal no nosso aniversário de casamento. E aí a gente sempre traz um ímã de algum lugar que a gente vai. Muitas fotos, claro, um ímã. Não muitos souvenirs, não, é a experiência, é o momento, é o curtir aquele local, aquela companhia, né? A gente aproveita esses momentos para se aproximar mais um do Sim. outro, né? Que os relacionamentos são muito desgastados. Então, a casa é o nosso ninho, né? A casa ela tem que ser muito bem cuidada. E quanto mais a gente entralha a casa de coisa, parece que ela fica pesada. A gente não encontra descanso, não encontra paz. Sim. Então, o nosso quarto, principalmente, tem que ter essa paz, tem que ter esse descanso, tem que ter simplicidade, silêncio, conforto, qualidade de vida É em todos verdade. os cômodos da casa. Agora, Wagner, ao longo quantos anos você já é adepto ao minimalismo? Uns 10 anos, uns 10 anos. E ao longo desses 10 anos, né, com todas essas mudanças, focando no que importa, né, tendo economia de um lado e do outro, o que você já conseguiu conquistar e melhorar? O que já evoluiu na sua vida, né, ao longo desses anos que você pode dar de exemplo? De repente, assim, um sonho que você tinha, né, fazer uma viagem ou conquistar algum outro bem, enfim. Tem algum exemplo do que você já conseguiu conquistar nesses últimos anos que é uma consequência desse estilo de vida que você adaptou? A gente conseguiu conquistar uma certa liberdade financeira, né? Conseguiu guardar, principalmente, recursos. E entender que esse recurso não é para ser gasto desnecessariamente, ele é para ficar como um colchão de reserva para quando a gente não tiver mais capacidade de trabalhar. Hoje eu trabalho muito mais por amor e prazer do que por dinheiro só. Claro que o componente financeiro ele é importante, a gente precisa dele, né? Até para ter essa segurança financeira futura. Mas hoje é mais tranquilo, menos ansioso, menos pressão por resultado. Outra coisa que a gente conquistou muito são as viagens. A gente sempre quis viajar muito, mas sempre estava sempre muito justo, né? Ou viajava parcelando as coisas. Então, hoje a gente consegue viajar de forma mais tranquila, mais serena, consegue programar, planejar, desfrutar o momento, né? Tem muitos memes aí na internet, né? Viajei, vida de rico, de rei, agora eu sou um plebeu, um escravo quando voltei, porque meu cartão está estourado até o limite, né? A gente vive mais isso. Isso é muito bom, é uma paz de espírito que não tem como descrever. Só quem vive sabe, ó, cara, eu viajei, curti, voltei e tá tudo em paz. Minhas reservas continuam lá, meu trabalho continua rendendo meus frutos e eu continuo sereno. Acho que a redução da ansiedade, a redução desse corre-corre é um dos grandes frutos do Isso é essencialismo, do importantíssimo. minimalismo. É. Você tem uma qualidade de vida, mais saúde, né, no seu dia a Sim. dia. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, até para a gente encaminhar para o final.
O Wagner, pelo exemplo que ele deu, no sentido de ter 6 mulheres, né, Wagner, se não me engano? 6 mulheres dentro de casa, 6 né? mulheres em casa, mais a esposa. 6 filhos, a esposa. A casa das 7 mulheres. Olha só, a Casa das 7 Mulheres, é um desafio e tanto. A idade delas são próximas, variam, É uma como é que é? escadinha de De 12, 12 13 até até 22. de 12 a 22. Você acha que elas, pelo exemplo de vocês, né, elas seguem isso? Você acha que para elas é mais difícil, justamente porque a gente conversou, né, que a gente estava falando, né, Gustavo, no início do programa, por esse excesso de estímulo de redes sociais, de comparação de estilo de vida? Você acha, pelas conversas delas, né, o que você observa de comportamento em relação ao consumo? Eu ainda vejo como são gerações um pouco diferentes. A gente tem uma com 12, que é a Laila, 12, 13, e temos Giovana, que é mais velha, com 22. Laila ela é mais influenciada, né, pelo consumo em si. A gente vai regulando, a gente vai dosando, a mãe vai dosando, vai orientando, vai explicando. Já a Giovana, como ela é mais velha, ela é mais mão de vaca. A gente diz que ela é a mão de vaca da família. Ela não gasta nada que não seja estritamente necessário. Então a gente tem uns extremos na nossa casa. A gente procura sentar e explicar a mão de vaca, a PIN, né? Firme no. A gente brinca dizendo que ela pula na piscina com um sorrisão, não faz uma bolha. Então, a gente sempre explica, as experiências são importantes, é importante gastar com aquilo que é relevante para você, e para menor a gente tem que sentar e explicar, olha, não gaste sua mesada, né, com nada que não gere real prazer para você. Né? Certos doces você pode deixar para comer dosado. Então a gente vai orientando na medida da personalidade de cada um. E no meio Exato, tem essa gradação. No meio tem exato. essa gradação entre elas. Umas são mais gastadeiras, umas são mais econômicas, e assim a Sim, gente vai é, dosando. é claro que a gente não pode generalizar, porque justamente são personalidades diferentes. E aí, Gustavo, Isso. é importante a gente falar da importância da educação financeira desde lá da Sim. base, né? Desde criancinha, pelos seus estudos, né? Há anos aí nessa área. Você acredita que as próximas gerações, os próximos anos, tendem por uma melhora realmente desse consumo? Ou a gente ainda tem um caminho um pouco mais longo? Não, eu vejo que os mais jovens hoje, eles têm uma tendência maior ao equilíbrio, não necessariamente a um consumo menor, são coisas diferentes, porque as gerações acima dos 40, 50 anos, ainda são gerações que esperavam uma estabilidade muito grande na vida. Então, um emprego duradouro numa empresa que abraçasse, você pudesse crescer nessa empresa. Então, o que combinava com esse estilo de vida era, por exemplo, financiar uma casa e pagar em 30, 35 anos. Os mais jovens, eles não só esperam uma vida com mais movimento, com mais ciclos sendo completados, mas eles não se prendem a essa questão do longuíssimo prazo. Eles pensam em aprender alguma coisa para colocar em prática por 4, 5 anos e talvez mudar de carreira lá na frente. Então, essa flexibilidade tem afastado os mais jovens de uma preocupação em financiar uma casa, por exemplo, financiar um carro por muito tempo. Eles querem se transportar, não querem ter um carro, eles querem morar, não querem ter uma casa. Então, a procura por co-living, né? Morar com outros jovens, ou você alugar uma propriedade compacta para poder ter dinheiro para outras atividades, é algo mais claro para os mais jovens. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva para esses mais jovens, apesar de um consumismo que, eu não diria que o consumismo é maior, mas que o consumismo é aquela busca de uma padronização de comportamento. Na verdade, eles são mais autênticos, eles querem comprar coisas que os identifiquem com suas tribos. Identifiquem. É verdade, é Ao verdade. mesmo tempo, eu acho que tem um caminho muito interessante, porque assim como a gente pode buscar referências diferentes nas redes sociais, acho que tem alguns caminhos que podem nos conduzir tanto ao minimalismo quanto a uma escolha mais equilibrada. Um deles, o Wagner já trouxe aqui de forma muito feliz, que é começa um passo por vez. Você quer melhorar o seu comportamento financeiro? Decida sobre um cômodo da casa. Então, meu quarto vai ser minimalista, depois uma sala, depois eu quero mostrar para meus filhos que dá para viver bem numa casa minimalista, a gente começa a trabalhar os quartos dele. Então, esse é um caminho interessante. Outro caminho interessante é você se imaginar em algum momento futuro, ou se perguntar agora, se eu morresse nesse momento, o que fariam com essas coisas que eu entesouro, que eu tenho em casa, que eu acho que são importantes para mim? A gente vai perceber que muita coisa seria descartada no momento que a gente se imagina lá na frente. Então, o valor que tem para mim talvez não tenha para os outros. É valioso? Por que está guardado? Se é tão importante, se marcou uma viagem, marcou uma história, por que ele não está num retrato com você, pendurado na parede ou num porta-retratos? Então, eu acho que muitas vezes você retratar aquilo que é importante para você numa imagem tem tanto valor quanto guardar aquilo e fazer aquilo se depreciar e estragar ao longo do tempo. E um terceiro passo, que é o último que eu vou falar,
é muito mais fácil você mudar comportamento quando você convida pessoas próximas para fazerem também. Familiares, amigos, até porque o Wagner citou que na casa dele tem muito poucas gravuras penduradas. Eu diria que é muito mais fácil presentear uma pessoa minimalista do que uma pessoa consumista. Eu acho que É. todos nós já deparamos com a situação de que, puxa, tem aniversário de fulano, eu não sei o que O dá, que eu parece vou que ele tem dar? tudo, parece que ele compra tudo. É verdade. Agora, uma pessoa minimalista é aquela que vai dar muito valor para uma Verdade. gravura que você não comprou, você fez para ela. Isso tem um valor totalmente diferente, não precisa ser um consumismo para presentear. Então, quando você começa o papo que o Wagner teve aqui, se fosse numa mesa tomando chopp com amigos, teria um valor incrível de transformação na vida dessas pessoas. Então, o segredo é, fale mais sobre o assunto, compartilhe a ideia. Tá gostando do programa? Compartilha com pessoas queridas, porque isso gera uma transformação muito saudável, não só para a sociedade, mas para relações também das pessoas, das famílias, dos amigos. Com certeza. Gente, eu adorei o nosso papo de hoje, o Alerj Debate. Muito obrigada pela presença de vocês, pelos testemunhos, depoimentos, né? Eu acho que vai causar muita reflexão positiva em quem acompanhou esse programa hoje. Muito obrigada, tá? Até uma próxima. Espero vocês de novo aqui no Obrigado, Alerj Priscila. Debate. Obrigado a todos aí parabéns pela criatividade e buscar soluções inteligentes para o público que acompanha o Alerj Debate. Muito obrigada. Tchau, Gustavo. Tchau, Obrigado, até a Wagner. Um próxima. abraço. Até a Tchau, tchau, próxima. abração. E obrigada a você que esteve conosco no Alerj Debate de hoje. Continue acompanhando nossa programação e seguindo a gente lá nas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.